A partir de hoje, nós temos um encontro toda quarta-feira para discutir a mídia. A proposta do nosso programa é promover uma reflexão em cima de temas, a partir daí dar instrumentos para você entender e analisar os meios de comunicação. O primeiro debate, Mídia em Debate, conta com a participação de convidados que discutem um assunto há muito tempo. O jornalista Alberto Diniz, premiado internacionalmente e que esteve à frente dos mais importantes jornais brasileiros, além de ser o criador de Observatório de Imprensa. A jornalista Suzana Singer, ombudsman do jornal Folha de São Paulo, e a professora Maria Helena Weber, doutora em comunicação do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Obrigado pela presença de todos vocês. E para iniciarmos o nosso debate e a justificativa da existência desse programa. Afinal, o debate sobre comunicação está presente na sociedade e a qualidade do jornalismo brasileiro está em que patamar para os nossos convidados, a partir dos postos que vocês ocupam dentro da comunicação do Brasil? Bem, já esteve pior, né? Teve diversos momentos, não apenas durante a ditadura, em que não se falava sobre a imprensa, não existia. Ela funcionava, mas ela não se assumia como objeto de discussão, de reflexão, até de elogio, se fosse o caso. Hoje nós estamos numa situação, comparado com muitos dos nossos vizinhos, nós estamos numa situação privilegiada. A sociedade brasileira já sabe, inclusive sabe usar a palavra mídia, sabe o que é mídia, sabe o que é o papel da mídia e sabe cobrar. Isso ficou visível, exposto de uma forma bastante ostensiva nas jornadas de junho, onde se falava da mídia como uma das questões que incomodava a sociedade brasileira. Então, eu tenho a impressão de que hoje nós estamos numa situação que eu acho bastante boa e nós temos que aproveitar, não ficar parado e dormindo em cima dos louros. E essa situação, Suzana, tu acha que ela foi promovida pela própria mídia ou ela aconteceu apesar da mídia? Ou seja, esse debate que o Diniz identifica e detecta melhor agora nesse momento? Eu diria que foi apesar da mídia. Eu acho que poucas iniciativas nasceram da própria mídia, né? Essa função que eu tenho de ombudsman, que é representante dos leitores, no Brasil inteiro, pelo que eu saiba, hoje em dia tem 2 ou 3 só. Inclusive na televisão só a TV Brasil. Agora, o advento da internet e de vários blogs e de várias críticas online à própria mídia trouxe esse debate que já existia antes, mas para um novo patamar. E, como disse o Diniz, os protestos deixaram isso bastante evidente, né? Então, a questão da transparência da mídia é premente hoje no debate político. Milena, como é que tu acha que está o trabalho da mídia e o debate da mídia sobre a mídia? Eu acho que o espaço, digamos, para o cidadão, para a crítica na mídia, ele é muito, muito pequeno, muito restrito. O que existe é um fortalecimento das mídias sociais e isso, de alguma maneira, está obrigando, né, a grande mídia a responder a isso. Mas são coisas que funcionam separadamente, né? Acho que nós temos uma imprensa extremamente sólida, mas nós não temos necessariamente uma imprensa que reflete, digamos, a situação de todos os brasileiros, ou que tenha, digamos, no seu repertório noticioso algo que diga respeito a todos os cidadãos, porque eles não estão na mídia, né? Nós temos pouquíssimos observatórios, nós temos pouquíssimas ouvidorias, digamos, que eu acho que é o melhor nome para os ombudsmen, e ao mesmo tempo nós temos na universidade hoje muitas disciplinas fazendo essa crítica, uma produção de teses, dissertações, mas isso também não interessa à mídia, né? Isso não faz o marketing. Então, eu acho que nós temos um caminho aí pela frente, pensar em conselhos de comunicação, lugares em que o cidadão possa exercer essa crítica, né? Ok. Antes de continuarmos com a nossa conversa, vamos ver como os estudantes de jornalismo enxergam a mídia. Eu acho que a mídia no Brasil ela necessita uma autorregulação dela mesma, como diz a palavra autorregulação,
Eu acho que ela precisa ser mais equilibrada e principalmente os profissionais que atuam nessa área, eles têm que saber o que eles estão fazendo, porque hoje em dia o profissional da comunicação, ele é um profissional que é multimídia. Não existe mais o jornalismo especializado, que o cara só fazia o jornal, só fazia o rádio, só fazia a TV. Hoje um jornalista ele precisa saber fazer tudo, tirar fotografia, escrever em site, ele tem até um perfil dele nas mídias sociais que é próprio, então tem que saber o que ele está falando. Tem que saber para quem ele está falando e tem que saber lidar com esse público. A mídia em si precisa ser mais solidária com os fatos, assim, prestar mais atenção no que está acontecendo e no que ela faz para a sociedade, porque a mídia tem um papel fundamental, não é só dar notícia do que ela acha que é notícia, assim. Então acho que precisa rever assim, alguns conceitos, né, e focar sempre mais no trabalho para o bem do meio, assim. Eu acho que a mídia no Brasil hoje em dia está muito maltratada, porque existe um conteúdo midiático de interesse que não tem grande interesse público. Ele é mais voltado a uma questão de mercado, uma questão econômica de vender. Então a mídia hoje em dia ela quer fazer vender, ela quer dinheiro. Então não há uma preocupação mesmo em questão de interesse público, informação, conteúdo, e há sim aquele produto mais comercial, aquele produto que não tem muito interesse informativo, mas ele é atraente ao público de forma que atrai publicidade, atrair audiência, enfim, sem questão de informar mesmo, que seria o fazer jornalístico. Dines, essas falas demonstram um olhar crítico sobre o nosso fazer. Tu és um pioneiro aí desta leitura crítica da mídia, pela própria mídia, por dentro da mídia. Neste momento, já disseste que está muito melhor do que tu já estavas, mas poderia haver outros espaços, para além desses espaços especializados que, de alguma maneira, nós estamos ocupando nesse momento? Ou seja, poderia estar essa crítica transversalmente lá dentro Eu acho que a gente não deveria só criticar a mídia porque ela não fala da mídia. Ela não fala de muita coisa, ela é monocórdia em muita coisa, uníssona em muitas coisas, né? Eu acho que o grande problema da imprensa, digamos, são duas vertentes, mas que caminham juntas, é a concentração e a pouca diversidade. Então, ela está muito concentrada, ela é pouco plural, né? O contraditório não aparece. E deveria aparecer, porque não faz mal nenhum você dar a oportunidade àquele que pensa diferentemente, porque você se coloca numa posição de grandeza, não é? E isso não acontece no Brasil. E isso não é de agora, não é de ontem, não é nesta geração. Quando eu estava lá na Folha, fazendo o Jornal dos Jornais, sabe, as pessoas me chamavam de delator, porque estava revelando os segredos das redações, de como era feito o jornal, não é? Então, era uma censura também, houve acusações as mais absurdas, porque ninguém queria dar a cara, ninguém queria aparecer, era uma situação inquestionável, não é? Infalível também, não é? E eu acho que, a partir dessa relativa arrogância, tudo acontece, inclusive não se discute a mídia. E produziu um certo antagonismo meio que Pois é. social, né? Exatamente. Uma crítica um pouco... Isso prejudica os jornais também, porque eles se demarcam da sociedade de tal forma que não há essa interação, porque tem que haver uma interação. O New York Times reflete o pensamento da comunidade de Manhattan, sobretudo de Manhattan, né? Ele capta isso, porque ele está ali circulando, né? E os nossos jornais têm uma posição um pouco superior, né? Suzana, tu cumpre um papel num espaço que foi muito importante, né? Ou seja, a criação dessa ouvidoria na Folha de São Paulo foi determinante e tal. Por que ela é solitária ainda? Por que não proliferou esse tipo de iniciativa nos outros veículos, nas outras mídias? Por que ficou solitariamente na Folha de São Paulo? É uma das perguntas que a gente mesmo se faz lá, porque várias iniciativas da Folha acabaram copiadas em outros jornais, revistas e tal. E o Ombudsman, que quando foi criado
havia muito ceticismo, né, a respeito, diziam, uma jogada de marketing, isso não vai durar. E o fato é que, eu acho que é o seguinte, quando você tem uma ouvidoria que funciona de verdade no sentido de ter uma independência real e de ter uma vitrine, um lugar onde ela possa expor a crítica dela, ela pode ser incômoda. Ela não deveria ser, porque, como disse o Diniz, eu acho que mostrar as contradições do fazer jornalismo, se corrigir, traz mais força do que fragilidade. Eu acho mais confiável um jornal, um telejornal, uma revista que publica vários erramos do que um que nunca admite nenhum erro. Porque errar é intrínseco à nossa profissão, né? É impossível fazer um jornal perfeito, um produto perfeito, porque a gente está correndo contra o tempo, com a diversidade de assuntos e etc. Então, eu acho que essa ideia ainda não foi... havia uma preocupação extrema em parecer perfeito, em cuidar da marca em todos os momentos, e quando é uma contradição, porque se você dá espaço para a crítica, eu acho que você só se fortalece. Eu ia te fazer uma pergunta, mas... Tá bom. Não, eu acho que a questão da cobertura da mídia é uma cobertura que se dá sobre as coisas de poder, né? Das pessoas de poder, as falas do poder. Isso, desde o entretenimento, política, econômica, vai acontecendo sobre isso, né? E eu acho que fica difícil entender ou trabalhar com a perspectiva que isso possa mudar, né? Então, o único espaço que eu acho que é importante mesmo, por exemplo, que é esse espaço que o Diniz e a Suzana ocupam no Brasil hoje, e que é poder fazer uma crítica da própria mídia, né? Mas também acho que a gente pode se perguntar por que não há, digamos, uma proposta do próprio Estado republicano, da democracia, de criar essas ouvidorias, né? Que são os conselhos, né? Como um projeto que existe no Rio Grande do Sul e em outros estados. E esses conselhos significariam, sim, você tem um espaço de produção de crítica que é por fora da imprensa, por fora da mídia, mas que também se fortalece, que poderá ter as suas publicações. Porque eu não acredito que haja uma mudança na configuração, no tipo de funcionamento secular que são os grandes meios de comunicação, né? E eu, só para encerrar, eu fico muito assustada quando eu vejo um aluno dizer assim, nós somos multimídias, nós fazemos tudo. Na verdade, eles têm que aprender a fazer a crítica, porque aprender a tecnologia, isso está cada vez mais simples. E o jornalista tem que aprender a fazer a notícia, capturar isso, né? A universidade está ensinando a fazer isso? Nós temos... Se já tivesse várias pontas, está dentro da academia. A academia está promovendo isso, ou seja, está capacitando os alunos a produzir isso. E por que isso não transita pela mídia? Ou seja, por que essa intersecção entre a produção acadêmica, se é que ela promove essa crítica, e por que isso não transita para os profissionais, ou não consegue transitar para a mídia, inclusive como notícia? Porque eu não sei, né? Porque eu acho que é uma coisa, ora somos criticados por uma linguagem mais rebuscada, ora porque estamos atrás de toda a informação. Isso não é verdade, né? Não é verdade porque tão logo as manifestações de junho, né? O inverno do Brasil começaram, nós imediatamente, em disciplinas de comunicação e política, assessoria política, alunos de propaganda, relações públicas, jornalismo, eu falo pela URGS, é claro, né? Estavam analisando esses movimentos e fazendo compilação e analisando a repercussão internacional disso. Então, nós temos hoje uma tecnologia na universidade que permite o acesso a essa informação imediatamente. E nós temos disciplinas como análise crítica, comunicação e política. Existem muitos espaços na graduação para formar esses alunos, que eu acho que isso é que importa. Na pós-graduação, nós temos centenas de teses e dissertações, que os 86 cursos que nós temos no campo da comunicação hoje, de doutorado e mestrado, estão produzindo. Isso não tem nenhuma repercussão, né, junto à mídia, não tem. Elas ficam promovendo um debate interno em grupos, e isso não vai para a mídia, porque é um assunto desconfortável.